nós chegamos à segunda mensagem desta conferência, a última. We got to the second message, which is the last message of this conference. E essa série de mensagens tem por tema geral o ministério da nova aliança. And this series of messages, they have this main theme, the ministry of the new covenant. O ministério que Deus tem para levar a cabo a sua vontade. And this is the ministry which God has to accomplish His will. E aqui no Novo Testamento, esse ministério começou com nosso Senhor Jesus. And here in the New Testament, this ministry started with our Lord Jesus. Porque o ministério do Velho Testamento esteve a cargo principalmente de Moisés. Because the ministry in the Old Testament was entrusted to Moses. E o ministério da Nova Aliança começou com o Senhor Jesus. And the ministry of the New Covenant it started with the Lord Jesus. E quando ele realizou a obra da redenção na cruz, e Deus ressuscitou dentre os mortos, And when he accomplished the work on the cross and God raised him from the dead, ele falou para os discípulos aguardassem em Jerusalém que do céu receberiam a promessa do Pai. and he told the disciples to wait in Jerusalem that they would receive the promise from the Father from heaven. A qual aconteceu no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Which happened in the Pentecost when the Holy Spirit went to them. E batizando a igreja com poder, And the church was baptized with power para levar a cabo o ministério da nova aliança. to accomplish the ministry of the new covenant. E a liderança desse ministério começou com os 12 apóstolos, And the leadership of this ministry was with the 12 apostles. e o líder principal era o apóstolo Pedro. And the main leader was the apostle Peter. E ele fez muito bem a sua tarefa pregando a Cristo, pregando Jesus como a Cristo e também sendo testemunha de sua ressurreição. And he did his job very well, preaching the Lord as the Christ and also preaching about his resurrection. Falava com intrepidez, com ousadia, de que Jesus era o Cristo que haveria de vir. And he would speak with boldness that Jesus was the Christ who was about to come. E que a era da lei havia terminado com a vinda de Cristo. And the age of the law has been ended with the coming of Christ. E o evangelho prosperou em Jerusalém. And then the gospel prospered in Jerusalem. Até que quando houve um confronto com as autoridades dos judeus. To the point that they had a conflict with the authorities of the Jews. E a situação foi ficando pior, And then the situation was getting worse. até que houve na morte do Estevão, So at this point, Stephen was dead. houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. And a great persecution arose against the church in Jerusalem. Daí, então, surgiu um grupo de pessoas dentro da igreja de Jerusalém And then a group of people within the church in Jerusalem arose. e que achavam que a liderança de Pedro estava sendo muito radical. And they thought that the leadership from Peter was too radical. Era necessário flexibilizar o evangelho com os costumes do Antigo Testamento, com a lei de Moisés. And they thought that they should be more flexible with the gospel in relation to the customs from the Old Testament. Para evitar a confrontação com os judeus. In order to avoid any conflict to the Jews, against the Jews. Com isso entrou a mistura entre a prática da fé com a prática da lei. And with that, a mix with the practices of the law in the New Testament is started. O Espírito então não teve como avançar ali em Jerusalém. And then because of that, the Spirit has no longer a way to go on in Jerusalem. Nesse meio tempo, o Espírito preparou a Saulo. And in the meantime, the Spirit prepared Saul. Ele passou de perseguidor a perseguido. From a persecutor of the church, now he was persecuted. Que a partir de Antioquia, Deus enviou a Barnabé e a ele para a obra. And from Antioch, God sent
Saul and Barnabas to the work. Deu continuidade ao ministério da nova aliança que começara com os 12 apóstolos. And they continued on the ministry of the new covenant, which had started with the apostles. Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação do Pai. So the apostle Paul received all the revelation from the Father. Ele era o apóstolo que conhecia profundamente a economia de Deus, ou seja, o plano de Deus para a salvação do homem. He had a deep knowledge of God's economy. In other words, the plan of salvation from God to men. Porque ele era o homem que recebeu a revelação diretamente de Deus. He was the man who received this revelation directly from God. Qualquer um que leia as epístolas de Paulo percebe que ele era profundo conhecedor dos mistérios de Deus. Anyone who reads the epistles of the apostle Paul will realize that he had a deep knowledge of the mysteries of God. Então era necessário a inserção do ministério de Paulo no ministério da Nova Aliança. So it was necessary to insert the ministry of Paul in this ministry of the new covenant. Para o conteúdo do plano de Deus, da economia de Deus nesse ministério. In order to get the content of God's economy into this ministry. E Paulo, na sua terceira viagem, ele estabeleceu um centro de obras em Éfeso. And on his third journey, Paul established a center for the work for his ministry. E ali ele produziu uma estrutura de obra de formação de obreiros. And he did that in Ephesus, and over there he established a structure to develop co-workers. Aperfeiçoou, entre outros obreiros, Epáfras. And he perfected, among other laborers, Epaphras. Epáfras foi quem levantou a igreja em Colossos. And Epaphras was the one who raised the church in Colossae. E também, provavelmente, a igreja de Laodiceia, também em Hierápolis. And most likely the church in Laodicea. E, infelizmente, na sua terceira viagem, quando chegou em Jerusalém, ele foi preso. But unfortunately, on his third journey, when he got to Jerusalem, he was arrested. Não tenho tempo de relatar o resto da história, mas ele foi martirizado no ano 67. I don't have time to get into details, but he was martyred in the year 67. 67. E ele foi quando um ministro morre, o seu ministério termina. And when a minister dies, his ministry will end. E o ministério da Nova Aliança precisava avançar. But the ministry of the new covenant needed to go on. Então Deus usou João, que deve ter ido para Éfeso no ano 69. So God used John, who most likely went to Ephesus in the year 69. João já maduro, já idoso. And John, he was an elder, a matured person. Ele ajudou muito as igrejas da Ásia Menor a serem introduzidas na esfera do espírito e da vida. And he helped the churches in Asia Minor to be led to the spirit in life. E próximo do ano 90, And close to the year 90, o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. the apostle John was sent to exile in the island of Patmos Pelo imperador Domiciano. by the emperor Domiciano. E ele ficou provavelmente em torno de 4 anos nessa ilha e recebeu a revelação a qual ele escreveu o livro de Apocalipse. And most likely he remained there in this island for 4 years when he received all the revelation he wrote down in Revelation. the Depois book ele of voltou Revelation. para Éfeso até a sua morte. And then he went back to Ephesus and stayed there until he died. Mas o ministério de João não terminou com a morte de João. But the ministry of John did not end with his death. Ele é o caso especial. He is a special case. Porque em João 21, Jesus disse para Pedro, se eu quero que João permaneça vivo até que eu venha, que te importa? Because in John chapter 21, the Lord told Peter, if I want him, John, to remain until I come, what is it to you? Mas o próprio João que registrou o Evangelho disse que ele não quis dizer que João não morreria.
But John himself, who wrote this gospel, he said he did not mean that I am not going to die. Mas que Jesus quis dizer e o que não morreria? But what did Jesus wanted to mean when he said he's gonna remain? Era o ministério de João que iria permanecer até a volta do Senhor. It is the ministry of John which will remain until the Lord comes. Portanto, irmãos, nós estamos hoje no ministério de João. Therefore, brothers and sisters, we are today in the ministry of John. Nós estamos dando continuidade a esse ministério até que o Senhor volte. We are continuing on this ministry until the Lord comes back. Portanto, a nossa responsabilidade é trazer o Senhor de volta. Therefore, our responsibility is to bring the Lord back. Sobre esse ministério, Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3. And about this ministry, Paul recorded in 2 Corinthians chapter 3. No ministério da Nova Aliança não é pela capacidade humana. The ministry of the new covenant is not a matter of human capability. A obra de Deus não é feita pelo poder humano. The work of God is not accomplished by human power. Por isso que capítulo 3 e 2 Coríntios, versículo 5, Paulo diz: That's why 2 Corinthians chapter 3 verse 5 Paul says, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. but our sufficiency is from God. Se alguém se julga capaz de levar a obra de Deus adiante, If anyone thinks he's capable of accomplishing the work of God, dia ele vai perceber que não consegue fazer nada. one day he's going to realize he can do nothing. Mas se Deus nos usar como canais, But if God uses us as channels, a suficiência dele, the sufficiency o comes from God. poder é de Deus. The power comes from God. Por isso Paulo diz assim: temos um tesouro em vasos de barro, That's why Paul says we have this treasure in earthen vessels. para que o poder seja de Deus e não de nós. That the power is from God and not from ourselves. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Verse 6 says, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. E não da letra, mas do Espírito. Not of the letter, but of the Spirit. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica ou dá vida. For the letter kills, but the Spirit gives life. Aleluia. Hallelujah. Versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Verse 7, but if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. Para quem não conhece a história, talvez não entenda esse versículo. For those who are not aware of the history, you perhaps are not going to understand this verse. Moisés, ele armava uma tenda que ele chamou de tenda de encontros, tenda de reunião ou de congregação com Deus. Moses, he would set up a tent, which is the tent of the assembly, the congregation, where they would have an encounter with God. Era um lugar onde ele tinha encontro com Deus, conversava com Deus. They would have an encounter with God, they would talk to God. Moisés conversava com Deus face a face. And Moses spoke with God face to face. E quando ele estava na tenda, na presença de Deus, a glória de Deus infundia no seu rosto. And at the tent, at the presence of God, God's glory would be infused on Moses' countenance. Daí ele saía da tenda para falar ao povo. And then he would step out of the tent to speak to the people. O seu rosto estava cheio da glória de Deus. And his face had the glory of God. E essa glória lhe dava autoridade para falar com o povo. And that glory would give him authority to speak to the people. Mas essa glória desvanecia com o tempo. But that glory would vanish, will pass away.
Essa é a glória do Antigo Testamento. This is the glory of the Old Testament. Mas a glória do ministério do Espírito não desvanece. But the glory of the ministry of the Spirit does not pass O away. ministério da Nova Aliança tem uma glória muito maior e é permanente. The ministry of the New Testament has a much higher glory and it's permanent. Por isso que no versículo 8 diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verse 8 says, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. For if the ministry of the condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verse 11, for if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious. Sabe por que esse ministério da Nova Aliança é cheio de glória? Do you know why this ministry of the new covenant is full of glory? Porque Deus quer levar você à sua glória. Because God wants to take you into his glory. Versículo 18. Verse 18, E todos nós com rosto sem véu. but we all with unveiled face. Vamos tirar o véu do rosto? Let's take off the veil, Contemplando como por espelho a glória do Senhor. beholding as in a mirror the glory of the Lord. Quando você contempla a glória do Senhor, você é transformado. When you behold the glory of the Lord, you are transformed De glória em glória. from glory to glory. Porque essa glória não desvanece. Because this glory is not going to pass away. Se você alcançou um grau de glória, você, ao permanecer na presença de Deus, você vai chegar a outro grau de glória. If you reach this level of glory, if you remain at God's presence, you're going to reach another level of glory. Todos nós, se contemplamos a glória do Senhor pelo ministério da Nova Aliança, estamos sendo transformados. Every one of us who behold the glory of the Lord in this ministry of the new covenant, we are being transformed Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. into the same image, just as by the Spirit of the Lord. Deus quer nos levar até a sua glória. God wants to take us into his glory. Isso Paulo já falou desde a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. And Paul spoke about that in his first letter to the Corinthians in chapter 1, chapter 2, verse 7. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, But we speak the wisdom of God in a mystery, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. the hidden mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Na sua infinita sabedoria, In his infinite wisdom, Deus havia nos predestinado para a sua glória. God had ordained us for his glory. E isso era em mistério, ninguém sabia disso. And this was a mystery. No one knew that. Mas quando chegou a nova aliança, o Novo Testamento, But in the New Testament, in the New Covenant, Deus usou seus profetas e apóstolos e abriu, desvendou esse mistério. God used his prophets and apostles and opened up this mystery. Que Deus havia preordenado antes que houvesse o mundo, que iria criar o homem e levaria o homem à sua glória. And God had ordained before the ages that he would take this man into his glory. Então, que é o processo de glorificação? So what it is the process of glorification? É um termo muito difícil de se compreender. This is an expression very difficult to understand. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glory to God, glory to God. Deus quer nos glorificar. God wants to glorify us. Mas que afinal significa isso? But after all, what it is being glorified? Ontem eu não tive. Ontem o Espírito me levou para outra linha. Yesterday, the Spirit led me to talk about a different topic.
E hoje vou abordar esse assunto no capítulo 14 de João. But today I'm going to talk about this topic in John chapter 14. João 14 vai nos mostrar que significa essa glória, essa glorificação. John chapter 14 is going to tell us what it is, this glorification. E eu espero que o Espírito consiga revelar para você. And I hope the Spirit reveal this to you. Porque é algo muito profundo e muito elevado. Because this is something very deep and elevated. Nós precisamos do espírito de revelação e de sabedoria. And we need the spirit of wisdom and revelation. Porque essa palavra que se inicia no capítulo 14 de João e termina no capítulo 17 de João são palavras muito especiais. Because the words which started in John chapter 14 and end in John 17, they are very special words. Porque o seu contexto era, eu vou explicar rapidamente o capítulo 13 de João. Because the context, which I'm going to explain briefly, is chapter 13 of John. Capítulo 13, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Chapter 13, Jesus was saying his farewells to the disciples. Ele disse várias vezes para os seus discípulos que ele precisava morrer. And he told his disciples many times that he must die. Ele iria sofrer e morrer. He was going to suffer and then he was going to die. E era a última Páscoa que comeria junto com os discípulos. And that was the last Passover that they were going to eat together. E que havia se preparado numa sala mobiliada para ele fazer a última ceia com seus 12 apóstolos. And they had prepared that in a dining room to have that meal with his apostles. E comeram a última ceia com os 12. And then they ate the last supper with the 12 apostles. Em clima de despedida. In this atmosphere of farewell. Os discípulos estavam todos muito tristes. And the disciples, they were all sad. E no meio da ceia, Jesus disse: um de vocês me trairá. And in the middle of that supper, he told, one of you, among you, will betray me. Aí os 12, um olhou para o outro, quem será? And then the 12, they were looking at each other. Who's going to be the... Pedro falou para João, porque João era muito próximo a Jesus e estava recostado ao peito dele. And then Peter asked John, because John was close to Jesus, because John is leaning at the bosom of the Lord. Pergunta para Jesus, quem é o traidor? And he asked Jesus, ask the Lord, who's going to betray him? Jesus disse, a quem eu der o bocado? And then Jesus said, to whom I will give this portion. Acho que ele não disse para todos. And I don't think he told that to everyone. Jesus pegou pão, molhou e entregou para Judas. Then Jesus took a piece of bread and dipped that and gave it to Judas. Disse para Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Ou vai fazer o que você está para fazer. And then he told to Judas, do what you have to do. Judas saiu. And then Judas left. E os outros discípulos não entenderam. And the other disciples did not understand. Acharam que Jesus mandou Judas para realizar algum trabalho. They thought that Jesus asked Judas to do some work. Quando o traidor saiu de cena, When the traitor left the place, Jesus abriu seu coração. Jesus opened up his heart. Começou a falar no capítulo 14 e terminou no capítulo 17. And he started talking in chapter 14 and he ended in chapter 17. Porque no capítulo 18, Because on chapter 18, Jesus foi para Getsemane. Jesus went to the Gethsemane. Ali Judas voltou com os soldados para prendê-lo. And over there, Judas came back with the soldiers to arrest the Então, Lord. os capítulos de 14 até 17 de João são as palavras do coração de Jesus. So chapters 14 to 17 are words which come from the heart of the Lord Jesus. Ou melhor, eu considero os 4 capítulos mais elevados da Bíblia. In other words, I think these are the most elevated chapters in the Bible. Se você tiver tempo, leia com atenção.
If you have time, read and pay attention to this Peça para o chapter. Senhor revelar para você cada palavra. And ask the Lord to reveal to you each one of these words. Então, vamos ler. So let's read it. Eu não tenho tempo de ler com vocês esses 4 capítulos. I don't have time to read these 4 chapters with you. Eu só vou apontar alguns pontos importantes I'm just going to talk about a few important points para vocês entenderem o conteúdo desses 4 capítulos. so you can understand the pouco. content of this, at least a little bit, Porque não tenho the content tempo of this chapter, de explicar muito. because I don't have time to explain. E são 4 capítulos, não foram palavras de João. And these 4 chapters are not words from John. João simplesmente registrou as palavras do Senhor Jesus. John just recorded the words of the Lord Jesus. Porque as coisas da esfera de Deus, da dimensão de Deus, irmãos, são inefáveis para nós. Because the words of God, the things of God's realm, they are unsearchable to us. Nós, com o nosso vocabulário, com a nossa mente quadrada, né? Com a nossa mente tridimensional, e nós não conseguimos entender muito das coisas celestiais. We ourselves, with our vocabulary, with our minds, inside of the box, three-dimensional minds, we cannot understand Por these isso things. precisamos da fé. That's why we need faith. A fé nos faz ver as coisas invisíveis. Faith will help us to see the things which are not seen. A fé nos leva a conhecer as coisas da dimensão, da esfera de Deus, da esfera espiritual e celestial. Faith causes us to understand the things of God, of God's dimension, the spiritual realm. São palavras íntimas do Senhor. And these are intimate words from the Lord. 14:1. Chapter 14, verse 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Não fiquem tristes, Do not be troubled. não fiquem desesperados Do not be desperate com a minha partida, when I leave. porque eu preciso fazer uma coisa para vocês, que é muito importante para vocês. Because I must do something very important for you. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Because in my Father's house are many mansions. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. If it were not so, I would have Vou preparar-vos lugar. told you, I go to prepare a place for you. Aqui em português está traduzido, na casa de meu pai há muitas moradas. In Portuguese says, in my Father's house are many dwelling places. Em inglês está traduzido para mansões. And in English, the translation is, there are many mansions. Isso deu lugar às pessoas pensarem que Jesus está preparando as mansões no céu para nós. So that gave room for people to think that Jesus is preparing mansions in the heaven for A us. sua demora em voltar provavelmente esteja caprichando lá. So he's taking too long to come back, most likely because he's doing a very Então nice job. esse é o conceito geral de muitos cristãos. And this is the concept of many believers. Mas eu quero mostrar para vocês que é algo mais profundo ainda. But I want to show you this is something much more deep. Jesus não está preparando mansões físicas para nós. Jesus is not preparing heavenly mansions to us. Era necessário ele ir para preparar-nos lugar. He needed to go to prepare us a place. Ir significa ele morrer. This going means that he needed to die. E voltar significa voltar depois da ressurreição. And coming back means that he would come back after resurrection. Então vamos ler o versículo 3. Let's read verse 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. And if I go and prepare place for you, I will come again and receive you to myself. Eu preciso morrer. I need to die. Se eu não morrer, não conseguirei preparar lugar para vocês.
If I do not die, I won't be able to prepare a place for you. Se eu morrer, eu consigo preparar lugar para vocês. If I die, I can prepare a place for you. Porque eu vou morrer, eu vou voltar. Because I'm going to die, but I will come back. Como voltar? How can I come back? Deus me ressuscitará. God will resurrect me. Vocês sabiam que Jesus, ele teve de viver uma vida humana perfeita? Did you know that Jesus had to have a human life, a perfect human life? Se houvesse qualquer falha na vida humana de Jesus, Deus poderia não o ressuscitar? If he had any failure in his human life, God could not resurrect him. Quando o homem não tinha mais solução para a sua salvação, Deus mandou seu próprio filho se tornar um homem. When man had no solution for his salvation, God sent his only begotten son to O save homem man. havia transgredido contra a palavra de Deus e o pecado entrou no mundo e a morte entrou pelo pecado. Man had transgressed against the word of God, and sin entered into man, and with sin death. E a morte passou para todos. And death spread to everyone. Romanos fala, não há um justo neste mundo. And Romans says there is not only one righteous person Não in the world. sequer um. Not only one. Todos pecaram, Everyone sinned. carecem da glória de Deus. And they fell short from the glory E of God. qual é a solução para os pecados? And what is the solution for sins? Derramar sangue. Shedding the blood. Quer dizer, se eu pequei, If I sinned, para resolver o meu problema do pecado, eu tenho que morrer. in order to resolve my problem of sin, I need to die. Então, se eu morrer, também estarei acabado. But if I die, it's the end. Em outras palavras, eu estou num beco sem saída. In other words, there is no way out. Não tem saída para o homem. There is no way out for man. Quando não havia mais saída para o homem, When there is no solution for man, Deus enviou seu próprio filho, God sends his only begotten seu son. único filho, His only begotten son. e se tornou carne. And he became flesh. O termo carne não é um termo positivo. And this expression, flesh, is not a positive Esse expression. termo veio depois da queda do homem. This expression came after man's fall. Porque Hebreus 2,14 diz que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Because Hebrews chapter 2 verse 14 says that the children, they partake of flesh and blood. Destes igualmente Jesus participou, And Jesus partook of those flesh and para que blood. pudesse destruir o diabo. So he could destroy the devil. Por isso, irmãos, ele se tornou carne That's why, brothers and sisters, he became flesh. e viveu aqui na terra como homem, And he lived on this earth as a man. sem nenhum privilégio acima de nós. He had no privilege better than ours. Ele passou por todas as tentações que nós passamos. And he went through each and every temptation just like us. As mesmas fraquezas nossas. All of our weaknesses. Mas ele viveu a todo tempo governado pelo Pai. But he lived, and at all times he was governed by the Father. Não fez a sua vontade, He did not do his own will. fez a vontade do Pai. He did God's will. Não disse uma palavra que seja sua. He did not say a single word from Cada himself. palavra que ele disse era do Pai. Each one of the words he spoke was from the Father. Não teve liberdade do seu tempo de ir e vir. He had no freedom to go to any place. O seu tempo estava no controle do Pai. His time belongs to the Father. Em outras palavras, a vida humana dele foi uma vida perfeita. His human life was a perfect life. O livro de Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. And the book of Hebrews says that he learned the obedience by the things he suffered. E pela obediência até a morte, And through obedience to death, Deus o ressuscitou dentre os mortos. God resurrected him from the dead. E a ressurreição é uma prova de que Deus aprovou a sua vida humana. And the resurrection was a proof that God approved his human life. Na ressurreição em Atos capítulo 3, versículo 33, que é também Salmo 2, que disse assim: Tu és o meu filho e eu hoje te gerei.
And in his resurrection, according to Acts 13:33, which is also the same as Psalms 2, says, "You are my son, this day I have begotten you." Como hoje eu te gerei no dia da ressurreição, How come I have begotten you in the day of resurrection? se ele já era o Filho de Deus? If he was already the Son of God. Sim, como Deus, Jesus era o Filho de Deus. Yes, as God, he was the Son of God. Mas como homem, But as a man, na ressurreição foi a primeira vez que foi gerado o Filho de Deus, a sua humanidade, Jesus o homem. in his resurrection, as a man, that was the first time a man became Son of God. Isto é, Jesus foi glorificado. In other words, Jesus was glorified. Jesus foi recebido pelo Pai. Jesus was received into the Father. Como Deus, ele já estava no Pai. As God, he was already in the Father. Mas como homem, ele precisava ser admitido para dentro do Pai. But as a man, he needed to be accepted into the Father. Através da morte e ressurreição, Deus o aprovou e Deus recebeu a sua humanidade para dentro dele. Through his death and resurrection, God approved him and accepted him, his humanity, into the Father. Esse é maior acontecimento no universo para o homem. This is the greatest thing that happened in human history. É para o homem soltar rojão e comemorar. And man should celebrate with fireworks. Há um homem agora na glória. There is a man in glory. Há um homem em Deus. There is a man in God. Deus criou milhares e milhares, para não dizer milhões de anjos. God created thousands and thousands, maybe millions of angels. Ministrando a Deus And they are ministering to God em todos os escalões do céu, in different levels in heavens. mas poucos têm acesso a Deus. But only a few have access to God. Somente os querubins, os serafins, Only the cherubims and the seraphims, they have access to God. chegariam próximo a Deus. They could get close to God. Mas Deus criou o homem But God created man, com o objetivo de Deus receber para dentro dele. and with a purpose to receive man into himself. Você nunca viu isso. You have never seen that. Eu estou te dizendo, talvez seja a primeira vez que está ouvindo isso. I'm telling you this, and perhaps it is the first time you heard that. O plano da salvação de Deus, não só Ele quer nos tirar da condição de um pecador. God's plan for salvation is not only a matter of taking man from a situation of sin, Ele está nos transformando. but He is transforming us. Ele está nos santificando. He is sanctifying us. De glória em glória, Ele está nos transformando para a glória. From glory to glory, He's transforming us to glory. Vocês entenderam? Do you understand that? Este é o significado de Jesus dizer: eu vou preparar-vos lugar. This is the meaning of Jesus saying, I'm going to go to prepare a place for you. Se eu, como primeiro homem, for aceito por Deus, If I go, and as the first man, I am accepted by God. eu abrirei o caminho para vocês todos serem recebidos em Deus. I am going to open up the way so that you all can be accepted by Quando God. Jesus for glorificado, When Jesus is glorified, Ele abriu uma porta da glorificação para todos nós. He opens up then a way for glorification to each one of É ou us. não é? Right? Então, Deus hoje está fazendo esse processo de santificação, So today God is doing this process of sanctification porque Deus é santo. because God is holy. Só Deus é santo, Only God is holy porque Ele é o único Deus. because He's the unique God. Ser santo na cabeça de muitos cristãos é não pecar e viver uma vida certinha. Isso não é ser santo.
Being holy for many saints is to have a righteous life, not sinning. But Isso this é- is not being holy. Esse é um conceito da ética e moral. This is a concept, a moral concept from Mas- ethics. Mas eu quero Ethical. dizer para você, ser santo é só Deus é santo. But I want to tell you, being holy, only God can be Se holy. você quer ser santo, você precisa de Deus. If you want to be holy, you need God. Quanto mais Deus você tem, mais santo você é. The more you have of God, the more you are holy. Vocês estão me entendendo? Do you understand me? O processo de santificação é um processo metabólico This process of sanctification is a metabolic process. que acontece com o meu metabolismo, do meu organismo. What happens in the metabolism in my being? Se eu começo com uma dieta saudável, If I have a healthy diet, e essa dieta como alimento entra no meu organismo, and this diet as food come into my body, vão constituindo as minhas células. it's going to become part of my cells. E com o tempo, se eu continuo nessa dieta saudável, And throughout time, if I keep going on this healthy diet, todas as células do meu corpo gradualmente serão substituídas por essas células saudáveis, ou não? each one of the cells of my body, they're going to be gradually replaced by these healthy cells. Deus Right? está nos dando uma dieta santa. God is giving us a healthy diet. Na igreja, nós somos alimentados com a palavra. In the church, we are being fed by the word. Somos alimentados com a verdade. We are being fed by the truth. Por isso Jesus rogou ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. That's why Jesus asked the Father, Father, sanctify them in your truth. A tua palavra é a verdade. Your word is the truth. Estamos recebendo essa dieta santa todos os dias. We are receiving this healthy diet every day. Não é meramente um esforço humano de mudar de comportamento, It is not a mere process of human effort to Mas- change behavior, mas é uma questão de dieta. but it is a matter of a diet. Estamos sendo transformados. We are being transformed. Aquelas células velhas do velho homem, do velho homem de Pedro, estão saindo. Those old cells of the old man of Pedro, they are coming out. E as novas células do novo homem estão entrando. And the new cells of the new man, they are coming in. Esse é o processo de santificação. This is the process of sanctification Porque Deus é santo. because God is holy. Como pode nós, não santos, sermos inseridos nele? How come us, not being holy, being inserted into God? Qualquer corpo estranho no seu organismo será rejeitado. Any foreign body in your body is going to be rejected. Imagina se nós não fomos santificados, sermos inseridos em Deus, ou seríamos fulminados, ou nós seremos rejeitados. If we not being holy or inserted into God, we're going to be either consumed or rejected. Por isso, a vida da igreja serve para santificação. That's why the church life is where we are being sanctified. E a santificação é para glorificação. And the sanctification is for A glorification. glorificação não é só entrar naquela luz da glória de Deus. Glorification is not just a matter of coming into that glow, the light of the glory A of God. glorificação é a continuação do processo de santificação. Glorification is the continuation of this process of Conforme nós sanctification. somos santificados, nós somos glorificados. As we are sanctified, we are also being E o que glorified. quer dizer glorificação? And what does glorification mean? Estamos sendo aceitos por Deus. We are being accepted by God. Estamos sendo introduzidos para dentro de Deus. We are being introduced inside of God. Isso é glorificação. This is glorification. Então agora, ó Senhor, agora
vocês conseguem entender os versículos que eu vou falar agora. So now you can understand the verses I'm going to read now. Versículo 3 diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. So verse 3 says, And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, Para que onde eu estou, estejais vós também. that where I am, there you may be also. O propósito da sua morte e ressurreição é para nos levar para onde ele, o Filho, estava. The purpose of his death and resurrection was to take us to where the Son was. Onde o already. Filho estava? And where was the Son already? Aí versículo 4 diz: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Verse 4 says, And where I go, you know, and the way you know. Versículo 5 diz: Tomé, totalmente sem discernimento, como muitas vezes nós. In verse 5, Thomas, with no discernment, just like us. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? He says, Thomas said to him, Lord, we do not know where you go, Ele não or tava where you're going, ele and não how tava- can we know the way? Ele não estava entendendo nada como nós. He didn't know anything, just like us. Aí Jesus respondeu: Then Jesus answered, Eu sou o caminho, I am the way, e a verdade e a vida. the truth, and the life. Ninguém vai à mansão celestial senão por mim. No one comes to the heavenly mansions except through me. Não está escrito isso. No, this is not what is Está written. escrito assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. No one comes to the Father except through me. Então, o objetivo da morte e ressurreição de Jesus é para nos levar para o Pai. So the goal of Jesus' death and resurrection is to take us into the Father. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. If you had known me, you would have known my Father also. Desde agora o conheceis e o tendes visto. And from now on, you know him and have seen him. Eu expliquei ontem sobre a palavra conhecer, gnoskos. I talked about yesterday the word gnoskos, Con- know. Conhecer é mais do que tomar conhecimento. To know is more than just to gain knowledge. Você conhece a Deus unindo-se a Ele. You will know God by joining yourself with him. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. The one who is joined to the Lord is one spirit with him. Você quer conhecer o Senhor? Do you want to know him, the Lord? Una-se com Ele em espírito. You have to join with the Lord in your spirit. Com o passar do tempo, você vai de fato conhecê-lo. And throughout time, you will indeed get to know him. Aí vem o Filipe, é outro que não está entendendo nada como nós. And then Philip came and he did not understand anything, just like us. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? Quem me vê a mim vê o Pai. He who has seen me has seen the Father. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? So how can you say, show us the Father? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. O Filho e o Pai são um. The Father and the Son are one. Quem vê o Filho, vê o Pai. Who sees the Son sees the Father. Quem ouve a palavra do Filho, ouve as palavras do Pai. Who listens to the words of the Son will hear the words of the E Father. a palavra do Pai faz a obra do Pai. And the words of the Father do the words of the works of the Father. Agarre esse princípio. Hold on to this principle. Se você identificar que a palavra que está saindo daqui é a palavra de Deus, If you realize that the words coming from this place are the words of God,
Receba como os tessalonicenses fizeram com Paulo. Receba como a palavra de Deus. Just like the Thessalonians did with Paul, receive these words as words of God. Como de fato era a palavra de Deus. As indeed are the words of God. E a palavra de Deus operou eficazmente nos Tessalonicenses. And these words worked effectively in the Thessalonians. Então, a palavra de Deus faz a obra de Deus. So the words of God will do the work of God. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Or else believe me for the sake of the works themselves. Quando uma palavra é de Deus, When a word comes from God, Deus prova que a palavra é dele fazendo a obra. God will prove that these are His words by doing His work. E essa palavra é seguida de sinais. And these words are followed on by signs. Por exemplo, quando nós falamos da necessidade de restaurar o projeto Expo Livro. For instance, when we spoke about the need to bring back the project of Expo Book buses, O Senhor nos deu aquele sentimento, o Senhor nos deu a palavra. the Lord gave us that burden. He gave us that word. Nós obedecemos, oramos, menos de 3 meses depois nós estamos com 3 carretas na mão. We obeyed, we prayed, and within 3 months we had this big 3 trailers. Comportagem dinâmica. The dynamic colporting. Nós começamos a ver que essa direção vem de Deus. We started realizing that this direction came from God. Começamos a praticar. And then we started practicing it. Mudou a nossa história de comportagem. And it has changed our story of colporting. Não fomos para next level, não fomos para o próximo nível. We haven't gone to the next level. Houve uma only, revolução. but we found ourselves in this revolution. Quando a palavra de Deus nos disse para praticar, posso orar por você? When the word of God came telling us to practice, may I pray for you? Isso virou uma febre lá na América do Sul, no Brasil. Now this is spread out in South America, in Brazil. E sinais acontecem, acompanham a cada dia. And signs are taking place and following us Então, every quando day. Deus fala a palavra, Ele faz a sua obra. So when God speaks His words, He's going to do His work. Versículo 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Verse 12 says, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Esse versículo eu tive muita dificuldade para entender. I had a hard time to understand this verse. Como nós vamos conseguir fazer a mesma obra de Jesus? How can we do much greater works than the works of Jesus? E ele ainda disse obras maiores. And here it says greater works. Você não teve essa dúvida? Have you had this question? Desde muito jovem eu tive essa dúvida. From my youth age, I had this question in my mind. Sabe o que significa o que Jesus falou aqui? Do you know what means what Jesus said here? Quando eu for para junto do Pai, When I go to the Father, a minha humanidade terá sido aceita por Deus. my humanity would have been accepted by the Father. E eu estarei como homem no Pai. And I would be as a man in the Father. Vocês têm um intercessor lá. And now you have someone interceding. Vocês têm um On your behalf. advogado lá. You have an advocate. Vocês têm um homem lá. You have a man there. O que você pedir aqui, What do you ask here? esse homem vai interceder junto ao Pai. This man will intercede before the Father. Aí obras maiores vocês farão. And then greater works you will do. Não é isso? Right? Versículo 14. Verse 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. If you ask anything in my name, I will do it. Por isso, não tenha medo. So do not fear. Se
o Senhor Deus deu uma palavra. If God has given us a word, Não diga você, eu não tenho força, não tenho poder. do not say, oh, I don't have the strength and the power. Obedecendo a palavra vem o poder. Just by obeying the words, power will come. Se você pedir alguma coisa na linha da vontade de Deus, em nome de Jesus, Jesus o fará. If you ask anything in the line of God's will, in the name of Jesus, He will do Se it. me amas, guardareis os meus mandamentos, If you love me, keep my commandments, que é praticar a palavra. which means practicing the word. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade, Who is this another helper? It is the Spirit of truth, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. Se eu fosse um dos discípulos, como eu conheço o outro Consolador? Como eu conheço o Espírito da verdade? If I were one of the disciples, I would have said, how come I know this other helper? Jesus disse, porque Ele habita convosco. Jesus said, He dwells with you. Quer dizer, Jesus era esse outro Consolador, Jesus era o Espírito da verdade. In other words, Jesus was this another helper. He was the Spirit of truth. Só que ele precisava passar pelo processo de morte e ressurreição para ele se tornar o Espírito. But He had to go through this process of death and resurrection in order to become the Aqui Spirit. diz, porque ele habita convosco e estará em vós. Here it says, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Então, essa ida de Jesus pela morte, e ele seria recebido pelo Pai. So this Na going ressurreição. of Jesus through death, He will be received by the Father in Je- resurrection. Jesus seria glorificado Jesus was going to be glorified, e voltaria como Espírito da verdade. and He was going to come back as the Spirit of truth. E ele está em nós. And He is in us. Ele habita no nosso espírito. He dwells in our spirit. Agora você vai entender aquele versículo de João 7. Quem aqui tinha essa dúvida? João 7. Now you can understand that verse in John chapter 7. João 7, John 7. 37 a 39. São três versículos muito conhecidos entre nós. John 7, verses 37 to 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Quem tem sede, venha a mim e beba. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. But this is spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Esse versículo aqui não te incomodou, não? This verse is not bothering you? Me incomodou por muito tempo, It bothered me for so long. mas agora com a explicação de João 14 But now with this explanation of John 14 até 17, to 17, nos abre a explicação. it is opening up this explanation. O Espírito da verdade, o outro Consolador, ainda não fora dado, The Spirit of truth, this other helper, had not yet been given, enquanto Jesus ainda estava em carne, na while carne. Jesus was on earth. Mas quando ele morrer, But when he died, Deus o ressuscitar, and after his resurrection from Deus o glorificaria, God was going to glorify him,
aceitando-o como filho de Deus, aceitando o homem Jesus como filho de Deus. accepting the man Jesus as the Son of God. Aí ele voltaria para nós como o Espírito Then he would come back, return to us as the Spirit. e faria com que todos nós que crescemos em Jesus, um rio de água viva fluiriam de nós. And he would cause to all of those who believe in Jesus that a river would flow from within us. A Bíblia está batendo, está encaixando, não está se encaixando? Now these verses in the Bible, they're intertwining. Eu não tenho tempo e preciso terminar a mensagem. I do not have time. I need to finish this message. Vou terminar com alguns versículos do capítulo 17 de João. And I'm going to wrap up with a few verses from John 17. Versículo 1. Verse 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos Jesus spoke these words, lifted up his eyes no to céu heaven, e disse: and said, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. Como glorificar o filho se o filho já estava na glória do Pai? How can the Son be glorified if the Son was already in the glory of E the que Father? significa o filho glorificar o Pai? And what does it mean, the Son glorifying the Father? Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Versículo 4 mostra como Jesus, o homem, ou como nós podemos glorificar Deus. Verse 4 shows us how Jesus as man and how we can glorify the Father. Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus says, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Como eu e você podemos glorificar Deus? How can you and I glorify God the Father? Não é só gritar glória a Deus, It is not just by saying glory to God, mas é consumando a obra que Ele nos confiou para fazer. but it is by finishing the work which He has given us to do. Cada de nós tem obra que Deus nos confiou para fazer. Each one of us, we have a work which God has entrusted us Quando to do. nós consumamos essa obra, estaremos glorificando a Deus. When we finish this work, we are, in other words, glorifying God. Aqui explica o Filho glorificando o Pai. This portion is explaining the Son glorifying the Father. O versículo seguinte explica o Pai glorificando o Filho. And the next verse explains the Father glorifying the Son. E agora glorifica-me, ó Pai. And now, O Father, glorify me. Glorifica-me com a glória. Glorify me with the glory. O que é a glória? Glorifica-me contigo mesmo. And what is glory? It is glorify me with yourself. O próprio Deus é a glória. God himself is the glory. Filho pedindo, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. The Son was asking, O Father, glorify me together with yourself. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. With the glory which I had with you before the world was. Antes da criação, o Pai estava com o Filho, não estava? Before creation, the Father was with the Son. O Filho não estava na glória do Pai? The Son was with the glory of the Father, right? Ninguém tem dúvida, não é? No one has any question about it. E por que aqui agora Jesus
roga para o Pai glorificá-lo se ele já estava na glória do But Pai. why Jesus is asking the Father to glorify him if he was in the glory of the Father Quem sabe already? por quê? Who knows that? Porque agora Jesus Because now Jesus, carregava a sua humanidade. he had put on his humanity. Ele precisava que o Pai aceitasse a sua humanidade. And he needed the Father to accept his humanity. Essa revelação é a mais elevada revelação. And this revelation is the most elevated revelation. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Glorify me, O Father, with yourself. Com aquela mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. With the same glory which I had with you before the world was. Mas agora eu estou com a humanidade. But now I have this humanity. Aceita. So accept this humanity. Insere essa humanidade para dentro do Pai. And place this humanity inside of the Father. Porque hora que Deus aceitar essa humanidade, Because by the time God accepts this humanity, Ele será o nosso autor da salvação. Jesus will become the author of our salvation. Em Hebreus 2. In Hebrews chapter 2. Hebreus 2, agora você vai entender esse capítulo aqui. Now you're going to understand this chapter. Versículo 5. Hebrews chapter 2 verse 5. Me dá mais 5 minutos para terminar. Give me another 5 minutes so I can finish the message. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. For he has not put the world to come, of which we speak, in subjection to angels. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres. But one testified in a certain place, saying, What is man that you are mindful of him? O filho do homem que o visites. Or the son of man that you take care of him? Jamais passou pelo coração humano uma coisa dessas que Deus preparou para nós? This has never gone through the human heart what God has prepared for us. Passou pelo seu coração isso? Has you ever thought about that in your heart? Por isso Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. That's why Paul says, no eye has seen, nor ear have heard. Nem has heard. jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. And not have got into human heart what God has prepared for us. Que é o homem? What is man that you're mindful of him? Rebelde. A rebellious being. Os anjos que estão com Deus ali são anjos fiéis. The angels which are with God, they are faithful to God. Aqueles anjos que erraram não teve oportunidade de arrependimento. Those angels who failed, they had no opportunity for repentance. Mas o homem é rebelde desde o nascimento. But man is rebellious since birth. Durante um dia, quantas vezes nós somos contra a vontade de Deus? Throughout one day, how many times we are against God's will? Por que Deus nos trata de uma maneira tão especial? But why God has a different treatment to man? Por que há perdão para nós? Why do we have forgiveness? Porque Deus nos pré-ordenou para a sua glória. Because God has ordained us for His glory. Ele com paciência está nos trabalhando em nós. And with patience, He's working in us. E Ele vai conseguir. And He's going to accomplish that. Tem que haver pelo menos um clamor dentro de nós, que é o homem que dele te lembres. And there must be this cry out within us, what is man that you are mindful of? Depois de receber essas altas revelações, eu sempre pergunto para Deus, Senhor, eu mereço isso? After receiving this high revelation, I asked the Lord, do I deserve that? Eu sinto tanta consideração que Deus tem por nós que nós não merecemos. I realize this appreciation that God has toward us, and we do not deserve it. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and Nós honor. somos criados
em poder um pouco menor que os anjos. We have been created a little lower than the angels. Mas a nenhum dos anjos ele prometeu coroar de glória e de honra. But to none of the angels he promised to crown them with glory and honor. Essa glória é ser recebido para dentro do Pai. And this glory is being accepted into the Father. Todas as coisas sujeitar-se debaixo dos seus pés. And set him over the works of your hands. Aí, And you have put all things in subjection under his feet. só que no final do versículo diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. And at the end of verse 8 says, but now we do not yet see all things put under him. Porque não estamos em condições ainda de governar, não estamos em condições todas as coisas serem sujeitas a nós. Because we are not ready to govern, to rule everything. E agora, o que fazer? So what should we do now? Qual a solução? What is the solution? Deus usou Jesus. Oh, now God used Jesus. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels. Jesus, como homem, também foi feito um pouco menor que os anjos. Jesus, as a man, was also made a little lower than the angels. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. For the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. Jesus, o homem, foi glorificado já pelo Pai. Jesus, the man, was glorified already by the Father. Recebeu a coroa de glória e de honra para reinar. He has received the crown of glory and honor to reign. Aí abriu um caminho para nós. So he opened up the way for us. Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Verse 10 says, for it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things, conduzindo muitos filhos à glória, in bringing many sons to glory, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Vou terminar aqui. I'm going to end here. Deus, através de Jesus, preparou o caminho para nós. God, through Jesus, has prepared the way for us. O seu futuro é glorioso. And your future is glorious. O seu futuro é ser glorificado por Deus, o Pai. Your future is being glorified by God the Father. Mas não você individualmente. But not you only individually. Deus está preparando a sua igreja. God is preparing His church. Por isso nós precisamos nos edificar, Therefore, we need to be built up, ajudar um ao outro. help one another. Aqui não é cada um por si. This is not each one by himself. Aqui é um cuidando do outro, um suportando o outro. It is one taking care of another, one bearing with another. Não é um sentir-se superior aos outros. Não, aqui é diferente. It is not one thinking he is above another, Aqui é um servindo ao outro. but it is one serving one another, Para que juntos possamos chegar lá. so that we together may get there. Deus quer nos glorificar como a sua igreja. God wants to glorify us as His church. Durante o milênio, os primeiros vencedores representarão a igreja e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Throughout the millennial kingdom, those overcomers representing the church will reign. E terminado o milênio, virá o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. And at the end of the millennial, the new earth and new heavens will come, the new Jerusalem. Daí toda a igreja será glorificado And the Para entire dentro de church Deus. will be glorified in God. e será a nova Jerusalém que desce do céu. And they will become the new Jerusalem coming from heavens. E será o tabernáculo de Deus com os homens. And they will be the tabernacle of God with men. Isso está em Apocalipse 21. And this is in Revelation 21. Deus
tabernaculará com eles. God will become a tabernacle with them. Deus mesmo estará com eles. God himself would be with E men. eles serão povos de Deus. And they will become people of God. E esse Deus agora que tem o homem dentro de si, será o seu Deus. And God, who now has men with him, will become their God. Ali tem uma versão que diz, Deus com eles, como nome composto, Deus hífen com hífen eles. Deus com eles será o seu Deus. There is a version, a Bible version, which says that verse, God With them. God with them, God hyphen with hyphen them. It's one word, God with them. Como nome composto. It is this compound word. O nosso Deus na eternidade futura será um Deus com os homens. Our God in future eternity will be God with men. Nós faremos parte dessa entidade orgânica representada por João 15, a videira verdadeira. We will be part of this organic entity in John 15, the true vine. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Jesus said, I am the true vine and you are the branches. Os ramos são parte da videira. The branches are part of the vine. E nós viveremos eternamente com Deus conosco. And we will live for eternity with God with us. O nosso futuro é brilhante. Our future is bright. Hoje vale a pena pagar o preço. It is worth it to pay the price today. Vamos viver a vida da igreja intensamente. Let us live the church life Não intensely. tenha tanto apego ao dinheiro, às coisas da terra. Do not be so attached to money, to the things of this earth. Todas as coisas materiais são uma ilusão. All the material things, they are just an illusion. Como diz Eclesiastes, é vaidade de vaidades. Just like Ecclesiastes says, vanity of vanities. Vamos viver para isso que tem realidade. Let us live for this which has reality. Pregando o evangelho, Preaching the gospel. ganhando almas para o Senhor, Gaining souls to the Lord. edificando a igreja, Edifying the church. ajudando um ao outro a amadurecer, Helping one another to mature. ajudando a igreja toda a passar pelo processo de santificação. Helping the church to go through this process of sanctification. Um dia nós seremos glorificados. One day we will be glorified. Os vencedores ganharão um galardão dos 1000 anos. And the overcomers will receive the reward of the millennium. Reinar com Cristo durante 1000 anos. Reigning with Christ for 1,000 years. O Senhor abençoe vocês. May the Lord bless you. E nesse continente use vocês And may He use you in this para continent espalhar essa palavra, esse evangelho. Isso é que é o evangelho. to spread this gospel. This is the gospel A todos os homens. to every man. Reavivando esse continente novamente para Deus. And reviving this continent to God. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord.